seja bem-vindo a mais um episódio do Laços de Esperança, um oferecimento do Transporte Generoso, Safira Comunicações, Barra Lube, Óleos Lubrificantes e Boom Fogos. Hoje a gente tem uma história muito forte, daquelas que tocam o coração e fazem a gente repensar o quanto nós doamos de tempo e afeto ao outro. Estamos aqui com Anderson Ribeiro, pastor, escritor e um pai com uma história emocionante com a filha Andressa, portadora de CRI do Chat. Anderson, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite, o carinho, poder estar aqui compartilhando um pouquinho da história, um pouquinho da vivência. Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento e principalmente pelo convite. Anderson, volta lá com a gente em 2014. Como foi o nascimento da Andressa e como foi o início tão intenso com 10 meses de UTI? Hoje a gente olha para trás, quase 12 anos aí, foi um tempo muito complicado, foi um tempo muito difícil, uma vez que todos os exames deram normais durante toda a gravidez, os 9 meses, a minha esposa não passou mal nem um dia sequer, a gente fez o 3D, que a gente viu o rosto da Andressa, então assim, todos os exames deram perfeitos e no dia do nascimento, né, a gente teve a surpresa que ela nasceu, ela não chorava, é por isso que o nome da síndrome é CRI do Chat, que significa síndrome do miado do gato. Nossa. Ela não miava, ela não chorava, ela miava. Então aí a gente teve o primeiro diagnóstico, né, que foi o desconforto respiratório, e no decorrer do tempo a gente foi descobrindo tudo aquilo que estava agravando a crise respiratória dela e descobrimos que ela tinha um CRI do Chat. E por conta disso ficamos 10 meses na UTI. Então foi um tempo muito difícil, ficar 10 meses internado numa UTI, ninguém está preparado para isso. A gente estava esperando um tempo de celebração, um tempo de festa. Afinal, foi a nossa primeira filha, primeiro neto dos meus avós, primeiro bisneto. Então, a família toda estava esperando aquele tempo de festa e a festa não veio, né? A gente foi direto para uma UTI e ficamos lá 10 meses. Então, foi um tempo muito complicado, muito difícil, mas em todo esse tempo Deus deu socorro, Deus moveu, Deus nos sustentou. E em que momento que vocês receberam o diagnóstico do CRI do Chat e o que passou pela cabeça de vocês justamente nesse momento que vocês esperavam festa e às vezes vem um diagnóstico que não é esperado, mas ao mesmo tempo pode ser uma esperança? O que passou pela cabeça de vocês nesse momento? Essa é uma pergunta legal porque na verdade a gente só descobriu a síndrome 60 dias depois da internação, porque é feito um exame genético chamado cariótipo e ele demora um tempo para chegar. Então os médicos já sabiam que ela era sindrômica, mas não sabiam exatamente qual síndrome era. E quando o exame saiu, a gente foi chamado no hospital, a gente entrou numa sala mais ou menos do tamanho dessa e tinha médicos, assistente social, psicólogo. A gente sentou na mesa e aí a gente teve o diagnóstico dela que ela era portadora da CRI do Chat e de 50 mil nasce uma só. E ali foi descrito para nós as limitações dela, os obstáculos que a gente iria enfrentar. E a gente saiu de lá, minha esposa chorava muito. Ela chorava copiosamente. A gente desceu as escadas do Santa Maria, entramos no carro e ela ainda estava chorando. E aí ela me fez uma pergunta ainda no carro, que foi a seguinte: filho, por que a gente? Dentre 50 mil, por que a gente? Na hora, eu olhei para ela e falei: filha, quem que você conhece que tem filho? Ela respondeu: uma infinidade de pessoas eu conheço que tem filho. E eu fiz a segunda pergunta: quantas pessoas de todas essas que têm filho têm um filho com CRI do Chat? Ela falou: ninguém. Falei: então a gente tem o que 49.999 não tem. Nesse momento ela enxugou a lágrima dos olhos e começou a sorrir. Hoje, se você perguntar para ela essa mesma pergunta, ela vai dizer: eu tenho o que 49.999 não tem. Então, foi o impacto, foi um abalo, foi um momento difícil, mas que a gente aprendeu a superar isso, entendendo que a gente tem uma preciosidade que ninguém tem. Deus confiou isso pra gente. Então, isso nos traz conforto, nos traz responsabilidade, mas, sobretudo, nos traz um alívio saber que Deus confiou esse presente pra gente. Certo. Você mencionou, pastor,
que ela tem a forma mais severa da síndrome. Como foi, na prática, ouvir tudo aquilo dos médicos sobre as limitações que ela teria? Quando a gente. Porque assim, quando a gente ficou internado, a gente já ficou sabendo de algumas limitações, né? Eu lembro no primeiro dia, a médica disse: ó, ela tem uma síndrome, a gente não sabe qual é. Ela disse: ela tem uma infecção generalizada. Isso no primeiro dia. Ela tem uma síndrome, a gente não sabe qual é. Ela tem uma infecção generalizada. Ela tem microcefalia, a cabeça dela é pequena demais. O cérebro dela provavelmente não evoluiu como deveria. Ela fazia um barulho no respirar que chama estridor. A médica falou: ó, ela não vai falar, ela tem paralisia bilateral nas cordas vocais. Falou: vai ter que fazer uma traqueostomia, uma gastrostomia nela. Ela vai respirar pelo pescoço, vai se alimentar pela barriga. E continuou, e falou: ó, o coração dela é limitado, ela já teve uma parada cardíaca. Depois de ler o laudo, eu descobri que a Andresa morreu, entre aspas, durante 5 minutos e foi reanimada com desfibrilador. Então, naquele momento, eu já comecei a ter o diagnóstico e entender a gravidade da situação que a gente iria enfrentar. Então, quando a gente recebeu as limitações de fato da síndrome, as limitações da síndrome nem abalaram tanto, porque a gente já tinha tido as outras informações antes. Então, quando a gente recebe a informação da síndrome, o diagnóstico da síndrome, a gente estava muito tranquilo, porque a gente já tinha vencido as primeiras informações, os primeiros diagnósticos. Então, quando a gente recebe aquilo, é claro, a gente ficou triste e tudo, mas a gente superou com muito mais facilidade, porque a gente já tinha recebido o primeiro Já tinha baque. sido preparado. Exatamente. Muito Certo. forte. Muito aprendizado também nesse período, né, pastor? Muito, Com muito. certeza. Acho que o que eu mais tenho é aprendizado. Eu brinco que eu nunca ensinei nada para a Andresa, mas em 12 anos, a Andresa me ensinou muito mais do que eu aprendi, do que eu pude ensinar para ela, do que eu aprendi durante todo o meu tempo de vida sem ela. Certeza. E ainda dentro da UTI, você fez uma promessa muito forte, né? Mesmo que ela não ande, eu vou fazer ela correr. E essa frase é muito forte que a gente recebeu ali na conversa antes da gravação. De onde veio essa força naquele momento? Olha, eu não tenho outra resposta a não ser Deus. Porque quando eu estava recebendo os diagnósticos da médica, um deles foi: ó, ela não vai andar, pai. E aí, quando a médica saiu, eu estava chorando. Eu me lembro bem, eu estava chorando muito. E aí, quando a médica saiu, eu, pela abertura da incubadora, eu coloquei minha mão, segurei no pezinho da Andresa e falei para ela: não fica triste, não. Enquanto eu tiver força, você pode até não andar, mas eu vou te fazer correr. Então, a força naquele momento para poder dizer isso para ela não foi minha. Eu não tinha força nenhuma naquele dia. Eu não tinha força nenhuma naquele momento. Então, eu creio 100% que quem me sustentou, quem projetou isso no meu coração foi Deus, porque por mim mesmo eu não tinha força nenhuma naquele momento. Certo. Pastor, o que mudou dentro de você como pai, como homem, a partir desse diagnóstico e dessa vivência tão intensa logo no início da vida da Andressa? Eu brinco, eu sempre falo que existe um Anderson antes da Andresa e um Anderson pós a Andresa. E eu falo sem sombra de dúvida que o Anderson pós a Andresa é infinitamente melhor do que o Anderson anterior à Andresa. Então, durante esse tempo, a gente tem aprendido e aprende muito. Só para contextualizar, a minha mãe foi mãe solo, então eu não tive convivência com meu pai. E isso é muito prejudicial para alguém não ter a convivência, não só de uma mãe, mas eu falo aqui especificamente do pai que eu não tive, apesar de conhecê-lo, de saber quem é, mas não tive a convivência. Então, por eu não ter, eu me lembro que quando ficamos sabendo que seria pai, a minha maneira de tentar conduzir a paternidade foi dar para a Andresa o que eu não tive. Uhum. Então, tudo aquilo que eu queria ter recebido do meu pai e que eu não recebi, Você queria transferir eu queria para ela. transferir isso para ela, né? E assim, e por que eu digo que existe um Anderson antes e um Anderson depois? Porque ninguém te ensina a ser pai atípico. Não tem um curso. Ninguém te ensina como lidar. E nunca é igual.
Nunca é igual você ter um filho atípico, você enfrentar uma paternidade atípica, nunca é igual. Então, foi desafiador. Desafiador, primeiro porque eu tinha a imagem de tentar ser para Andresa um pai que eu não tive e, ao mesmo tempo, enfrentar uma adversidade que ninguém é preparado para enfrentar. Então, eu entendi que eu precisava ser o que eu não tinha recebido e eu precisava ter e desenvolver aquilo que eu nem mesmo sabia que eu precisava doar para Andresa. Então, a gente aprende todos os dias, a gente vive todos os dias esse aprendizado. E hoje eu tento ser o melhor pai que eu consigo. Né? Eu sei que talvez eu não seja o pai ideal, mas eu tento ser o melhor que eu consigo. Você é um exemplo. Não tem dúvida disso. A gente trabalha muito com mães atípicas aqui. Muitos pais abandonam, né? vamos dizer assim, 99%, né, Lu? Abandonam Exatamente. as mães e elas não conseguem um diagnóstico, elas não conseguem um laudo, porque é tudo muito complicado, porque existe uma clínica médica, uma equipe multidisciplinar que estude aquela criança por muito tempo para que no final todos os médicos dê um diagnóstico. A fono, neuro, a fisioterapeuta, a nutricionista. Então, assim, o poder público não tem essa estrutura. Você está entendendo? Uhum. Então, assim, quando você vê uma mãe atípica, eu, sinceramente, eu fico, assim, com muita compaixão, porque, ela, nossa, e vendo você como pai atípico, né? Você transmitindo esse amor, escrevendo livros, você aprendendo com a Andresa. É assim, nossa, para mim você é um exemplo assim. Você pode até achar que você não supera as expectativas, mas você pode ter certeza que o bom exemplo, ele arrasta. Eu acho que o senhor é um parâmetro, na verdade, porque o senhor é uma referência para Andresa e não teve referência enquanto filho. Então, o senhor consegue ser uma referência para muitos pais. E dentro desses 50 mil, uma criança a cada 50 mil, quantas dessas crianças raras não têm um pai atípico como o que o senhor proporciona para ela? Como que você Entendeu? dá o que você não teve? Exato, É. exato. Entendeu? É só pelo amor e a graça e a misericórdia de Deus. O Laços de Esperança conta com o apoio da Transporte Generoso. O Transporte Generoso conecta sua empresa a 14 estados e mais de 3.800 cidades em todo o Brasil. Com forte presença no Rio, São Paulo e Espírito Santo, são mais de 40 anos enviando e cuidando da sua mercadoria com confiança. Quem transporta confia. Ligue 0800 400 3567 ou acesse generoso.com.br. Seja generoso. Falando um pouco agora, pastor, sobre os desafios, a superação e a vida real de um pai atípico. Depois da alta hospitalar, como que foi a adaptação para essa rotina da família com todos os cuidados que a Andresa sempre precisa? Foi um tempo complicado, porque a Andresa saiu da UTI com tráqueo, com gastro. A gente teve que aprender a aspirar a Andresa, a gente teve que aprender a alimentar ela, né, pela sonda, então foi muito desafiador. Para mim, não tanto, porque eu tenho uma formação de saúde, né? Eu servi ao Exército, eu era 3º sargento de saúde, então, para mim não foi tão difícil fazer os procedimentos. Agora, você fazer esses mesmos procedimentos na sua filha, então era extremamente complicado. Então, eu me lembro que, por exemplo, a gente revezava à noite para ver quem aspirava a Andresa. A gente aspirava a Andresa umas 30 vezes durante a noite, porque era muita secreção. Então, eu lembro que quando a gente chegou, eu aspirava, depois eu falava para a Neia, que é a minha esposa, eu falei, agora é sua vez. E como ela não tinha essa formação que eu tive,
Aí, quando era a vez dela, ela me chamava. Então, eu lembro que a gente nem dormia. Eu, principalmente, eu nem dormia. Então, foi um tempo muito desafiador. Foi um tempo que a gente precisou aprender, que a gente precisou estar junto para a gente poder superar tudo isso. Então, foi um tempo bem complicado na nossa vida, mas a gente seguiu em frente. E a história de saúde sempre presente na sua vida, né? Porque Pois desde é. o exército, parece que você já vinha sendo psicologicamente Exatamente. preparado Exatamente. para o que viria a acontecer. Incrível. Pastor Anderson, ela passou por traqueostomia, gastrotomia e depois conseguiu retirar. Como foi viver esse processo e essas pequenas grandes vitórias? Cara, que pergunta boa. Eu vou contar da tráqueo, que eu acho que a tráqueo foi algo assim que impactou muito do jeito que foi feito. Porque a gente ia uma vez ao mês por Fernandes Figueira, no Rio, fazer o acompanhamento da tráqueo. Então, uma vez por mês aparecia uma UTI na porta de casa, com médico, enfermeiro, levava a gente para o Rio, a gente fazia o exame na tráqueo, e a expectativa era diminuir a tráqueo até o desmame. Então, todas as vezes que a gente ia para o Rio, a gente vinha com um diagnóstico diferente. Tinha uma hora que melhorava, tinha uma hora que piorava. Ó, não pode tirar, tem que continuar com essa, talvez tem que aumentar o número. E aquilo já estava me angustiando demais. E eu me lembro que a Andresa, com 4 anos, já com tráqueo, usando tráqueo, a gente foi fazer um pedido para a Unimed liberar para fazer a substituição. Não era nem da tráqueo, era do GTT. Para a médica fazer a liberação, e foi a filha do Dr. Alberto Isaac. Ele estava de férias. Eu entrei no consultório dela e eu vim orando muito para Deus tirar a tráqueo dela. A gastro nem me incomodava tanto, mas a tráqueo me incomodava demais. E eu lembro que eu entrei no consultório e falei, doutora, só não pode tirar a tráqueo da Andresa, não? Ela e a minha esposa elas assustaram. Ela falou, pai, se o senhor autorizar por escrito, eu tiro. Eu falei, qual é o procedimento para tirar? Ela falou, eu tiro a tráqueo, faço um curativo com gases para dar, você leva ela para casa, fecha sozinho. Eu falei, então pode tirar. Eu lembro que a minha esposa saiu chorando, coloquei ela do lado de fora, eu ainda brinquei com ela, fica aí que o pai tá on. Coloquei ela do lado de fora e falei, doutor, então pode tirar. Ela tirou a tráqueo, fez um curativo com gases para-drap e eu levei a Andresa para casa. Aquela noite eu não dormi. Eu coloquei o marcador de saturação de oxigênio, batimento cardíaco nela, e fiquei a noite inteira acordado. Porque eu tinha fé, mas também não era tanta. Eu coloquei o carro virado para a rua, a chave no contato, eu falei, se der ruim eu levo ela embora, agora. A Andresa acordou bem, e ela tá sem tráqueo até hoje. Que bênção. Glória a Deus. A retirada da tráqueo da Andresa foi um ato de fé, porque eu vim orando, e eu precisava tomar uma posição naquele dia. A Andresa só tá sem tráqueo hoje. Porque Deus fez isso com a gente. Então, Deus moveu nas nossas vidas e foi Deus quem tirou a tráqueo dela. Então, foi assim, o mais impactante foi essa questão da tráqueo, né? Porque eu vi a mão de Deus sustentando a gente naquele tempo. Certo. E a próxima frase diz muito sobre isso. Em que momento que você percebeu que a sua missão com a Andresa ia além desse cuidado todo com a saúde, mas virou um propósito de vida? Cara, que pergunta boa. Só tem pergunta boa aqui hoje. Quando você é pai atípico, acaba que você começa a entrar num cenário onde você passa a conhecer mais pessoas que vivem aquilo que você vive ou próximo daquilo que você está vivendo. Então eu comecei a me aproximar mais de pessoas que viviam ou tinham essas experiências que eu estava tendo, até para eu aprender. Eu estava são tentando trocas, aprender. né? São trocas de Eu estava experiência. tentando aprender. Então, eu comecei a procurar gente para ter essa troca, para ver o que acontecia. Comecei a fazer pesquisas na internet, comecei a seguir pessoas no Instagram, páginas no Instagram, a fim de tentar entender e melhorar um pouco no meu conhecimento para poder me dar melhor com a Andresa. Mas eu descobri de fato que eu tinha esse propósito. Foi em 2019. Foi quando a gente fez a primeira corrida. E aí a gente fez a primeira corrida em 2019. Depois a gente fez uma outra corrida em Rio Claro. E aí quando eu cheguei em Rio Claro, montei o triciclo, coloquei a Andresa lá, minha esposa estava comigo, a gente estava esperando a largada. Chegou um rapaz comigo e falou assim, rapaz, chorando. Ele falou, você me livrou do suicídio. E eu fiquei sem entender nada e
Eu falei, mas como assim, cara? Ele falou, eu vi um vídeo seu correndo com a Andresa, cara. Eu ia me suicidar naquele dia. Eu vi um vídeo seu correndo com a Andresa, eu falei, cara, eu não posso tirar minha vida. Esse cara tá dando tudo pra levar a filha dele pra frente, eu não posso tirar minha vida. Ele falou, eu vim aqui só pra te agradecer. Ele saiu de Volta Redonda e sabia que eu estava em Rio Claro, porque eu postei um story da corrida, que eu ia estar lá, ele foi lá me agradecer. Então ali foi assim, de fato, que eu entendi. Eu falei, eu tenho um propósito com tudo isso. Né? E durante esse tempo a gente recebe muito feedback de gente que foi impactada, de gente que se sentiu encorajado, que se sentiu motivado. Não Então, teria como foi um tempo passar por precioso. assim. Como foi receber, anos depois do diagnóstico do TEA, junto com a síndrome rara? Isso trouxe novos desafios para o senhor? Então, na verdade, não. Porque a gente já tinha sofrido aquele primeiro baque quando a gente recebeu todo o diagnóstico da Andresa, da microcefalia, de que ela não ia andar, paralisia nas cordas vocais, e depois da síndrome. A TEA foi, se eu não me engano, tem uns 2 anos que a gente teve o diagnóstico, né, do transtorno autista da Andresa. Então, assim, isso aí não impactou muito a gente. Até a doutora, né, a doutora Elaine Ferro, que é a neuro da Andresa, falou assim, ó, talvez ela tenha uma outra síndrome, chamada síndrome de Rett. E eu brinquei, falei, doutora, ela pode ter quantas síndromes tiver, não tem problema. Isso não vai mudar nada. E aí ela falou, mas a tem TEA, pode ter Rett. Eu falei, doutora, ela pode ter quantas síndromes tiver, não tem problema nenhum. Pode vir mais uma. Não vai mudar nada o nosso cenário, não vai mudar nada a nossa trajetória, não vai mudar nada na nossa vida. Então hoje, assim, eu falo com muita tranquilidade, que ser diagnosticado com TEA pra gente não afetou por causa de todo o histórico que a gente tinha. Já tinha vivido, Que a gente já né? tinha. Então, assim, não foi nenhum desafio a mais. Foi só a gente saber que aquilo que a gente praticamente já sabia da Andresa. Certo. Na prática, quais que são os maiores desafios que você enfrenta hoje como pai atípico e aqueles que poucas pessoas conseguem enxergar? Olha, desafio a gente tem muitos desafios. E assim, graças a Deus que, entre aspas, que a Andresa, ela não entende porque ela não sofre o preconceito. Isso me conforta demais. Porque ela não sofre com isso. Então ela não sabe se ela foi aceita, se ela não foi aceita, se ela foi inclusa, se ela não foi inclusa, se ela sentiu preconceito ou não sentiu. Então, para ela, isso é indiferente. Isso dói na gente. Na gente dói. Então, eu acredito que uma das coisas que mais tem impactado a gente é a indiferença, é o preconceito, é a gente ser excluído das coisas. Por isso até que eu faço questão de participar das corridas e eu brigo por isso. Né? Eu brigo pra gente participar, eu brigo pra gente ter troféu, que as grandes corridas não dão troféu pra PCD, e eu brigo pra gente ter. Não é pelo troféu em si, mas é pra você ser incluído. Então, acho que o maior desafio é esse, é você ser incluído, é você não ver os olhares das pessoas diferentes pra você, é você ser tratado como todo mundo é tratado. Eu acho que não precisa ter diferença. Né? A gente tem diferenças, sim, nos cuidados e tudo, mas a gente não precisa ter diferença no tratamento. Até pedi para colocar o vídeo ali, porque faz bem jus a pergunta que eu vou fazer. É que hoje você corre empurrando o triciclo da Andressa. Qual o significado disso para você, além do esporte? Eu corro empurrando, mas é a Andresa que dá força para eu empurrar. Ai, meu Deus, Que lindo. que lindo. É ela. Uhum. É ela que dá força para eu empurrar. Eu brinco que... Na verdade, nem brinco, é uma verdade. As pessoas me perguntam... Porque eu faço um tempo com ela nos 5 km de 26 minutos. Aí as pessoas me perguntam, e sem ela, com quanto você faz? Eu faço com 30. Sem ela, eu corro mais lento do que com ela. Porque eu empurro, mas quem dá a força é ela. É ela que motiva, é ela que joga o corpo pra frente, é ela que manda beijo para as pessoas que estão passando, que vai batendo palma, que vai feliz. Então, tudo isso vai me dando força para continuar correndo. Então, vai muito além
do esporte em si. Eu sempre corri, mas levar ela para correr e ver o tanto que ela gosta, nossa, é fantástico demais. Eu vi um vídeo seu dela no carro, fazendo uma bagunça no carro. Ela faz. Ela gosta de passear todo Ela dia ama. de tarde. Todos os dias, gente, todos Ela os espera dias. você chegar para entrar no carro e passear. Todos os dias. Ela tem que passear de carro. Ela tem que passear, tem que dar o rolezinho dela de carro. Não tem jeito, todo dia. Ela faz festa. Ela faz festa, ela baixa o quebra-sol, ela coloca o pé no painel. Sabe? Ela faz muita festa, porque são duas coisas que ela ama. Tanto correr, né, com triciclo, como andar de carro. Então, quando a gente já sai, eu falo pra ela na noite anterior, eu falo, Andresa, amanhã a gente tem corrida, hein? Eu não sei explicar, eu não sei como, mas ela já acorda cedo, ela já fica esperando. Eu saio com ela, o triciclo já tá montado em cima do carro, ela já fica feliz porque ela sabe que vai correr. E quando a corrida é muito rápida, ela fica brava porque terminou rápido. Ela fica brava porque terminou rápido. Eu falo, Andresa, se eu corro devagar, você reclama que eu tô devagar. Se eu corro mais rápido, a corrida termina rápido, você reclama também. Eu não sei o que fazer com você, Andresa. E ela ama, ela gosta demais, gente. Que bênção. Que linda. Qual foi e é o papel de Deus em todos esses processos, desde a UTI até hoje? Não, sem Deus, eu olho pra trás hoje e eu falo, eu só consegui chegar onde eu cheguei. Superar esses 12 anos aí de luta, de adversidade, porque Deus sustentou a gente. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, a Neia não estaria aqui, provavelmente a Andresa também não. Porque foi um tempo muito complicado, foi um tempo muito difícil, e Deus sustentou a gente até o dia de agora. Deus tem sustentado a gente. Então, tudo que a gente viveu, tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, tudo que a gente supera, tudo que a gente pode transmitir para outras pessoas, na verdade, nem sou eu e nem a Neia. É Deus. Ela faz terapias, pastor? Ela faz físio, ela faz fono, né? Faz natação, participa das corridas. Aí tá Isso certo. aí. Ó, Tem uma vida ativa. Tem, tá vendo? tem, Você tá vendo, Luma? Você tá vendo, né, Luma? Ai, Jesus. Meu Deus. O Laços de Esperança é uma realização da Safira Comunicações, uma agência de marketing que acredita no poder da comunicação como ferramenta de transformação social. Há 5 anos, a Safira acredita que comunicar com propósito é dar voz a histórias que informam, acolhem e geram consciência. Serviços de social media, fotografia, consultoria de perfis, tráfego pago, podcast e mais. 24 992 12 2060 e Instagram @Safira Comunicações. Safira, comunicação que constrói e gera resultado. Boom Fogos, iluminando momentos. Com você, nos momentos mais importantes, as vitórias que emocionam, porque acreditamos que cada celebração merece ser memorável. Com mais de 30 anos no mercado, oferecemos variedade, qualidade e responsabilidade para festas de pequeno, médio e grande porte e espetáculos. Nossa equipe orienta na escolha certa, sempre pensando em sua experiência e no que você precisa. Porque comemorar é reconhecer a vida e transformar instantes em lembranças que brilham. Venha conhecer nossa loja. Fogos para encantar os seus eventos e artigos para quem gosta de uma boa pescaria. Boom Fogos, 30 anos de história, arte, emoções e vida. Visite a Boom Fogos. Faça seu próximo momento brilhar conosco. Pastor, o que você sente quando está correndo com ela? Eu sempre corri. Era militar, então sempre corri. Mas sempre corri sozinho, né? Em 2019, quando eu me lembrei da promessa que eu tinha feito para a Andresa, que enquanto ela não pudesse andar, eu ia fazer ela correr, que a gente fez a primeira corrida, o que a gente gerou na vida dos outros, eu acho que foi ainda muito maior daquilo que foi gerado nas nossas vidas. Para a gente correr é muito bom, para mim é muito bom, para a Andresa é maravilhoso, mas eu acredito que o que a gente consegue produzir na vida dos outros, eu acho que é o que encoraja mais a gente continuar correndo. É muito bom pra gente. Ela fica feliz, eu fico feliz, a gente se diverte, tem um momento de pai e filha, né? Mas o que a gente consegue produzir
na vida das outras pessoas, eu acho que é muito maior. Eu acredito 100% no que eu vou dizer, que eu acho que foi por isso que Deus deu a Andresa pra gente gente conseguir alcançar outras vidas. Eu brinco que eu consigo alcançar vidas que eu não consigo alcançar no púlpito. No púlpito da igreja eu não consigo alcançar o tanto de vidas que eu consigo alcançar na corrida. Porque ali não sou eu pregando com palavras. Ali sou eu pregando com atitudes. Agora a gente vai falar sobre uma outra parte, que a gente fala muito sobre o Anderson pai. Agora a gente também vai falar sobre o Anderson escritor, que também se mistura com o Anderson pai, né? Você escreveu livros, inclusive, em momentos dentro da UTI. A escrita também foi uma forma de cura para você? Eu acredito que sim, eu lembro que na UTI, eu fiquei 10 meses lá, e ficava muito lá, eu escrevi um livro que chama Quando as Coisas Não Vão Bem. Nesse livro, ele foi assim, dos 2 livros que eu publiquei, foi o que acabou mais rápido. Nem eu tenho ele. Nem eu tenho o livro físico, eu não tenho. Chama Quando as Coisas Não Vão Bem. Naquele livro, eu ensinava as pessoas, eu tentava ensinar o que fazer e o que não fazer quando as coisas não estiverem indo muito bem na sua vida. Então, a minha vida não estava indo bem. Então, eu usei a experiência que eu estava vivendo para tentar ensinar outras pessoas ao que fazer e o que não fazer quando as coisas não estivessem indo muito bem. E assim, foi um livro que o hospital inteiro comprou. Foi um livro que ele acabou assim, em semanas, porque as pessoas sabiam da história e sabiam que o livro tinha sido escrito na UTI. Né? Então, foi libertador para mim e até hoje eu recebo feedback desse livro. De gente perguntando se eu não tenho mais, quando que eu vou fazer uma nova tiragem. Faz uma nova tiragem. Por favor. Não, vou... Por favor. Tá aí, depois nós faz outra tiragem aí. Quer falar um pouquinho sobre os seus livros? São 12, né? Que o senhor escreveu já. Tá escrevendo mais? Pretende escrever mais? Então, na verdade, tem esses 12 que são publicados, né? Mas sem publicar, acho que eu tenho mais de uns 20 sem publicar. É por isso que às vezes a pessoa fala, faz uma tiragem daquele antigo. Eu falei, não, calma, eu quero publicar um novo. Entendeu? Eu quero lançar um novo. Porque aí se eu faço um antigo, eu deixo de publicar um novo. E eu tenho alguns outros livros lá escritos, né? Então eu tenho livros para família, dentre eles Resgatando Valores Perdidos Dentro do Lar, Construindo uma Família Feliz tem 2 versões, Uma Família Cheia da Palavra. Tem livros de liderança, as 10 qualidades do homem que liderou os 12, eu falo de Jesus, mostrando 10 qualidades de liderança que Jesus tinha. Tem um de pregação, que chama os 3 E's da pregação. Eu ensino que a pregação ela parte de 3 princípios, que eu chamo de E's. Então você entende o texto, é o primeiro E. Você elabora o que você entendeu, segundo E. E depois você explica o que você entendeu e o que você elaborou. Então, fez esses 3 pontos, você pregou. Então, eu ensino isso de uma maneira muito prática nesse livro. Né? Tem um livro que eu chamo de autoajuda, né? Ou ajuda do alto, que é O Quando as Coisas Não Vão Bem, que é Atitude de um Vencedor. Então, tem alguns livros em diferentes áreas, né? De família, de liderança, de pregação, livro de escatologias, né? Então, eu tento transitar por todas essas áreas aí para tentar ajudar um pouco mais aí o corpo de Cristo. Certo, pastor Anderson. Que mensagem você deixaria hoje para outros pais que estão começando uma jornada com um filho atípico e ainda estão tentando entender tudo isso? A gente não entende no momento. Não entende. Não adianta querer entender quando as coisas acontecem, não adianta querer entender quando nasce, quando você recebe a notícia. Você não vai conseguir entender quando você tem a notícia, quando você tem um diagnóstico, você não entende. Você entende depois. Então, 12 anos atrás, eu não entendia. Hoje, 12 anos depois, eu entendo perfeitamente o porquê tudo isso aconteceu. Então, se tem uma mensagem que eu posso dizer não pergunte o porquê. Pergunte para quê. Para que você recebeu o presente que você recebeu. Porque eu sempre digo que filhos são heranças do Senhor. Mas filhos especiais, eles são presentes do Senhor. Então, não pergunte o porquê, pergunte para quê. Porque tem um propósito nisso tudo. Dizia Silvio Santos que um filho especial torna um pai especial, torna uma mãe especial e torna uma família especial.
Palavras de Silvio Santos. Perfeito. Pastor, até estava aqui numa pergunta, mas eu acho que essa merece ser exclusiva. Falar um pouco sobre a sua relação com a Andresa quando vocês estão correndo, né? A gente nunca abordou isso dessa forma aqui sobre o esporte, sobre a importância do esporte na vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que não pratico tanto esporte assim, mas eu sou muito entusiasta do esporte, que eu vejo muitas pessoas transformando vidas através da prática. E a sua vida com a Andresa, sem dúvida nenhuma, posso dizer assim, 80% vinculada muito ao esporte. Então, dentro dessa relação, quando vocês estão correndo ali, como é que se desenvolve essa relação pai e filha? Quando aí você já não há preocupação com o Cri do Chá, não há preocupação com Thea, há somente preocupação entre Andresa e Anderson. Que pergunta boa, cara. Quando a gente está correndo, a gente tem essa interação, né? Só para contextualizar isso, eu lembro um dia que um rapaz, ele pediu para empurrar o triciclo. E aí, quando ele pegou o triciclo e ele começou a empurrar, a Andresa olhou para trás e viu que não era eu. Aí ela ficou inquieta, queria descer da cadeira, ela ficou tentando sair, ela tentou jogar o corpo pro lado. E aí eu notei, porque eu estava perto, e aí eu assumi o controle de novo, ela viu que era eu, e aí a gente voltou a correr. E depois eu tive que explicar para ele, eu falei, cara, é eu e ela. Muita gente se oferece para empurrar. Eu falei, não, mas isso aqui sou eu e ela. A corrida não é de correr rápido, não é sobre tempo, não é sobre distância, é desse momento meu e dela. Então ela sente confiança em mim quando sou eu que estou empurrando. E eu gosto de correr pelo fato de que é ela que me puxa. Então esse tempo que a gente passa correndo, que a gente está ali na corrida, a gente não tem preocupação nenhuma, só eu e ela. Ela mandando beijo, ela fazendo festa e eu suando, e eu correndo, eu fazendo força, e a gente terminando junto. Então, esse momento é precioso porque eu sempre aprendi no exército que quem sai junto, chega junto. E a gente, na corrida, a gente tem isso. A gente larga junto e a gente chega junto. Então, o esporte, ele nos ensinou muito. Ele proporciona esse momento pra gente, né? Então, quando a gente está correndo, é só a gente. É só alegria, é só felicidade, ela mandando beijo, ela festejando, as pessoas brincando com ela, as pessoas mexendo com ela. Então é o tempo que eu consigo incluir ela. E é engraçado porque, assim, a Andresa, ela tem força nas pernas. Ela consegue ficar em pé sozinha. Com apoio, mas ela fica em pé sozinha. Ela troca os passos se a gente estiver apoiando. Então, ela só não anda porque ela não entendeu que pode andar. Força, ela tem. Trocar os passos, ela sabe. Ela só não entendeu que ela pode andar. Por que ela não entendeu? Porque ela sai do ponto A ao ponto B engatinhando. E para ela isso é cômodo. Ela vai onde ela quer, engatinhando. Ela não entendeu que ela pode trocar o engatinhamento por andar. Então, quando eu levo ela na corrida, eu sei que é uma coisa louca que eu vou dizer, mas quando eu levo ela na corrida, uma das minhas ideias ao ver um monte de gente correndo, ela pode entender que ela também pode fazer aquilo. Porque força ela tem. Porque trocar os passos ela sabe. Ela só não entendeu que ela pode fazer e que ela pode ir muito mais além. Então a corrida também, eu sei que é loucura isso que eu digo, mas ela vê as pessoas correndo ou andando, entendeu? Eu posso fazer isso. E ela pode. E eu creio que ela vai. No tempo de Deus ela vai fazer. Perfeito. Muito lindo. Ela faz algum tipo de acompanhamento? A gente falou aqui sobre as terapias, né? Mas ela faz algum tipo de acompanhamento semanal, mensal, que ela tem que fazer por conta do Cri do Chá? Não. É até estranho falar isso, porque assim, durante essa trajetória, eu encontrei 2 médicos. Um que já cuidou de uma criança com Cri do Chá e um que ouviu na faculdade. A grande maioria dos médicos não conhece a síndrome da Andresa. Então, por isso que pra gente é muito desafiador, porque a gente não tem parâmetro nenhum. Então, eu bato muito nessa questão, porque assim, no começo do ano, eu vi o nosso prefeito Furlani fazendo um chamamento para para psicopedagogo, para fono. Eu acho que ele tinha a intenção de pegar as crianças com TEA e fazer essa equipe multidisciplinar. Sim. Não sei se é isso. Eu imagino que seja isso. O que aconteceu? Parece que ele não conseguiu.
ou porque o SUS paga uma taxa muito baixa para o médico, ou se falta especialista no mercado. Porque eu acho que falta especialista no mercado. Falta. Por exemplo, terapeuta ocupacional. É um trem que falta demais. Não tem. Não tem. Fono. Todas as mães que a gente fala aqui sobre autismo, elas não têm acesso a fono. Inclusive, os planos de saúde estão barrando fono. As mães, os pais têm que entrar na justiça Uhum. para que o plano ceda as sessões de fono. E são limitadas. São limitados. Isso aí. Entendeu? Então, assim, é um problema. Márcia, descobrindo o autismo agora, eu entendi que nós temos uma geração de autista e que o mundo não está preparado para eles. Nós recebemos uma advogada que atendeu uma mãe, que o filho foi para a escola, né? A mãe voltou, o filho ficava na caixa de papelão. Ele entrava na caixa, saía da caixa. Entrava na caixa, saía da caixa. Por quê? A escola, ela não pode proibir a matrícula do aluno. Antigamente, pode vir fazer matrícula. Ia lá fazer a matrícula. Quando falava do TEA, misteriosamente a vaga sumia. Uhum. Certo? Hoje não. Hoje a escola, ela adere, ela pega a criança. Mas aí põe na sala, meu filho, do jeito a Deus dará. O agente escolar, embora seja um direito, Uhum. não é um direito que é assistido, não é Exatamente. acompanhado. Ninguém sabe como há na sala de Entendeu? aula. Não tem. Não tem. Então, assim, eu fico me perguntando como pode, né? Nós escutamos até da presidente da associação, que ela falou que a mãe pergunta, né? Prefere que às vezes o filho morra primeiro. Porque não sabe como o filho vai continuar quando O o pai for amor embora. dela é tão imensurável, é tão grande pelo filho, Essa é que uma o maior preocupação que medo todos os pais autistas, de pessoas com deficiência atípicas têm. têm, né? Uhum. Ela prefere sentir a dor da morte do filho, de tão grande que é o amor que ela tem pelo filho, Uhum. do que ela ir primeiro e não saber como o filho vai ficar. Eu entendo perfeitamente isso. É um negócio que eu brinco que me corrói. Se tem uma preocupação que eu tenho na vida, é ir a Andresa ficar. Porque quem que vai cuidar dela? É uma preocupação que todo pai atípico a gente tem. Uhum. A gente pode sofrer se ela for primeiro. Mas e se eu for, quem cuida dela? Uhum. Qual que vai ser dela? Quem vai brigar por ela? Quem vai levar ela pra correr? Então é uma preocupação que eu tenho. É um negócio que me aflige demais. Uhum. Eu sei que Deus vai cuidar. Eu sei que Deus vai. Mas humanamente falando, como pai falando, é um negócio que me aflige, é um negócio que me tortura. E se eu for primeiro? O que vai ser da Andresa? Pastor Anderson, que conversa, que história. Muito, muito, muito obrigado por compartilhar algo tão profundo com a gente. Eu que agradeço, né, a conversa, o carinho, o convite de poder estar aqui e contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória. Foi um tempo precioso, né? Eu quero agradecer aí o convite, o carinho e o acolhimento de vocês. Histórias como a sua mostram que o amor é uma decisão diária e que a esperança pode ser construída mesmo nos momentos mais difíceis. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta linda mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as nossas notificações e acompanhar os próximos episódios do Laços de Esperança. Até o próximo episódio. Porque nós seguimos criando Laços de Esperança.